Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Sim, hoje eu não consigo conter a minha empolgação. Hoje temos um programinha especial aqui no Dois Quadrinhos. O plano é ajudar quem tá querendo começar a ler Marvel, né? Querendo começar a ler quadrinhos da Marvel. Seja o cara que veio do cinema, veio dos seriados de TV, ou que tem um desejo de criança pra realizar de ler quadrinhos e nunca conseguiu começar a ler. Porque ler quadrinhos é uma coisa complicada, né? Inclusive tem um videozinho aqui no canal, tá? Como começar a ler quadrinhos. Eu vou deixar um card aqui em cima, aí tu pode dar uma olhada. No final desse vídeo também vai ter um link. Mas enfim, o que eu procurei fazer? Eu separei os personagens principais, assim, da Marvel e destaquei os clássicos deles, né, as HQs que seriam obrigatórias, e também coloquei alguma sugestão de algum material que tá disponível. E também não adianta falar só dos clássicos, se nem todos os clássicos estão aí nas livrarias, aí não adianta. Logicamente não é um guia completo de cada um, esses guias de leitura eu vou fazer mais pra frente, mas eu acho que é um bom pontapé inicial pra quem tá querendo começar. Como é bastante coisa, né, cara, é um vídeo com um baita de um conteúdo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de tudo que eu falei, o que tu pode encontrar em qual loja, quais fases, em que ordem tu tem que ler e por aí vai, tá? Tá tudo aqui embaixo. Bom, então no clima dos seriados da Netflix, vamos começar pelos heróis urbanos da Marvel. Se você, amigo, quer ler o Demolidor, a primeira coisa que tu tem que se focar é na fase do Frank Miller. Ele teve uma fase inicial, que já teve 2 encadernados dos 3 publicados aqui no Brasil, que ela é escrita e desenhada pelo Frank Miller. E depois, mais pra frente, tem 2 encadernados que vão ser relançados no Brasil, embora ainda não tenha data, que é A Queda de Murdoch e o Demolidor, o Homem Sem Medo. Toda essa fase, assim como um todo, cara, é única. O Frank Miller, ele cria Elektra, reinventa o Rei do Crime, coloca os ninjas na mitologia do Demolidor, vale muito a pena. E se tu quer ler algo um pouco mais recente, tem o Demolidor Revelado e o Demolidor, o Rei da Cozinha no Inferno, que são assim, cara, são excelentes, assim. É uma fase já após anos 2000, onde o Bendis, que também é um baita escritor da Marvel, ele revela a identidade secreta do Demolidor pro mundo, e tu vai ver as consequências disso. Vamos passar pro Justiceiro. Lamentavelmente, as 2 fases assim mais aclamadas do Frank Castle não estão disponíveis atualmente, né? Que é a fase do Garfienes pelo selo Max, né? Que é uma fase sangrenta, violenta. E o Bem-vindo de Volta Frank, que é basicamente uma reintrodução do personagem como ele deveria ser no universo Marvel. O que tu consegue achar hoje em dia é o Justiceiro Max Frank, que é bem legal, ele recém chegou nas livrarias, é praticamente um lançamento, e é bacana, é bacana. Espere por histórias violentas, sangrentas e cheias de humor negro, né? A ideia dessa fase, no caso, é mais ou menos reprisar o que o Garfienes fez no Justiceiro, né? Com a mesma pegada. Bom, Punho de Ferro. A melhor fase do Punho de Ferro, assim, a mais aclamada de todos os tempos, é essa aqui. O Imortal Punho de Ferro do Ed Brubaker. No caso, vão ser 3 encadernados, se eu não me engano, fechando essa fase. E ela recém saiu nas bancas, então é bem fácil de tu conseguir. Talvez ainda esteja na banca mais perto da tua casa, senão tu consegue comprar ela online. Acredito eu que o seriado de TV da Netflix vai beber muito dessa fase aqui. É recriada toda uma mitologia pro Punho de Ferro, é bem legal. Deadpool. Se tu quer começar a ler esse personagem, tu tem que ler inicialmente a fase clássica, né? Que é Deadpool clássico que tá saindo nas bancas atualmente. Se a gente for pegar como base o filme, ele é 100% inspirado no que tem aqui, sabe? Toda a ideia do Deadpool, dos personagens coadjuvantes, da origem dele. E além disso, eu te recomendo uns outros encadernadinhos. Tem o Deadpool, que eu achei bem legal. O Deadpool Suicide Kings, que também é um lançamento recente. E o melhor deles, na minha humilde opinião, que é o Deadpool, a Guerra de Slade Wilson. Esses 3 seriam materiais de banca. E também, uma fase muito boa é a fase do Deadpool com a X-Force, onde ele participa de um grupo de assassinos onde tem o Wolverine no meio. Mas essa, lamentavelmente, ainda não saiu encadernados, né? Só saiu nas revistas mensais. Hulk. No caso, a melhor fase do personagem, que é escrita pelo Peter David, que foi um dos caras que passou mais tempo escrevendo o Hulk, ele também foi o que melhor trabalhou as transformações do Banner e as múltiplas personalidades dele. Essa que é a melhor fase, lamentavelmente não dá pra achar atualmente, né? Sem contar que ela não saiu toda na republicação. Aí tu teria que buscar num sebo esses encadernados de capa preta. O que ainda dá pra achar e é bem legal é a fase do Greg Pak, que é basicamente o sujeito que jogou o Hulk no espaço. A gente tem primeiramente aqui o planeta Hulk, que vai fazer parte do novo filme do Thor, né, o terceiro, Ragnarok, onde o Hulk é expulso da Terra, né, ele estava causando vários problemas, e ele vai parar no espaço, num outro planeta, vira gladiador e por aí vai. E aqui a gente tem o Hulk contra o mundo, que é quando ele volta. E aí ele volta com sede de vingança. É bem legal essa fase. Vingadores. Se tu quer ler uma fase assim clássica dos Vingadores, que inclusive retoma conceitos clássicos da equipe, é essa aqui, cara, do George Pérez e do Kurt Busiek. Só que lamentavelmente só tem esse encadernado, né? Só saiu esse, no caso como republicação, e não saiu completa.
Então, e sem contar que ele é bem difícil de conseguir. Ele se chama A Vingança de Ultron, que inclusive inspirou, né, o filme A Era de Ultron nos cinemas. O que tu poderia achar nas livrarias e que tem alguns volumes ainda disponíveis é a fase do Bendis, que é uma fase que saiu a partir de 2005, assim, cara, é uma das fases mais legais dos Vingadores porque colocou eles no centro do universo Marvel. Se você não sabe, os Vingadores nunca foram assim tão populares, assim, pegando, por exemplo, os X-Men, né? Eles sempre perderam muito em popularidade. E é uma fase bem legal. Foi aqui que aconteceu as grandes sagas, como a Dinastia M, a Guerra Civil, Invasão Secreta. Uma outra fase muito legal que tu pode ler, que ainda tá disponível, são os Novos Vingadores do Hickman, que começa aqui no Tudo Morre. Devem ser uns 6 encadenados mais ou menos, né? Ainda tá em publicação. E aqui tu vê os Vingadores tendo que destruir mundos para salvar a Terra. É um dilema bem legal pro super-herói, né? Vamos combinar. Tenta achar essa fase da nova Marvel, é bem baratinha e vale a pena, assim. Pra mim é a minha fase favorita, assim. Tá, mas algo que não pode faltar em nenhuma lista dos Vingadores é Os Supremos. Cara, é basicamente um blockbuster em formato de quadrinhos. Isso aqui inspirou os Vingadores do cinema, né? Como tu já deve saber. Embora seja uma realidade alternativa da Marvel, né? Não sejam os Vingadores tradicionais, é muito, mas muito bom, assim. Um dos melhores gibis publicados na última década. Ganhou prêmio e tudo mais. Bom, o próximo, que é o Capitão América, ele tem várias fases legais, assim, clássicas, só que, cara, 90% delas não tem como achar. Mas se fosse pra citar uma, assim, que foi marcante, é a do Mark Greenwald, onde basicamente o Steve Rogers desiste de ser o Capitão América, né? Ele abandona o governo e vira apenas capitão. Originalmente essa história saiu no final dos anos 80 e se chama Captain America No More. Tu só consegue encontrar atualmente nos formatinhos da editora Abril. Mas uma outra fase, assim, muito, mas muito boa e contemporânea do personagem, né? Começou a sair lá em 2005. Essa aqui, cara, do Ed Brubaker, que tem essa capa dourada aqui que tá saindo no Brasil. Já foram publicados uns 6 encadernados, assim, caraca, é um melhor que o outro. No caso, esse aqui, o primeiro deles, é o Capitão América, o Soldado Invernal, que inclusive inspirou o filme. São tramas mais sérias, de investigação. E o Ed Brubaker, que é o escritor, ele traz de volta o Bucky. Sim, foi uma coisa bem marcante, sendo que no terceiro encadernado dessa fase, que se chama A Morte de um Sonho, a gente tem primeiro o Capitão América na Guerra Civil e depois o que seria o final da Guerra Civil, né, quando o Capitão América morre. Então isso aqui seria um complemento legal lá pra saga. Homem de Ferro. Esse é um personagem que ele tem uma fase duas fases, na verdade, do David Michelinie, que foram muito aclamadas, né? E delas a gente consegue tirar 2 arcos legais. Primeiro a gente tem a Guerra das Armaduras, que saiu lá no final dos anos 70, onde basicamente roubam a tecnologia do Stark, e o clássico Demônio da Garrafa, que possivelmente tu já ouviu falar, né? Onde o Stark acaba tendo problemas com álcool. Sim. Olha só a contracapa aqui. Lamentavelmente, os dois são bem complicados de achar. Se eu não me engano, o melhor pra achar é o Demônio da Garrafa, que saiu mais recentemente. Mas se for pegar uma fase assim mais contemporânea do personagem, tem o Homem de Ferro Extremis, onde basicamente a gente tem um relançamento da revista do Homem de Ferro, é recontada a origem dele. No caso, a origem ela é mais atualizada do que recontada. Inspirou o terceiro filme do Homem de Ferro, né? Olha aí, eu sei que não é um bom retrospecto, né, cara, porque o filme não ficou muito legal, mas é um arco bacana de ler, né? Cria, por exemplo, o vírus Extremis, que acaba sendo parte da mitologia do Homem de Ferro. E uma outra fase bem legal é a do Matt Fraction, que tem o arco O Mais Procurado do Mundo, onde o Tony Stark acaba sendo caçado pelo governo. Essa fase vai ser republicada em breve, tá? Não sei dizer exatamente a data, mas vai sair em breve no Brasil. Thor. A fase mais aclamada, assim, do Thor de todos os tempos é essa aqui, cara. Thor do Walter Simonson. Aqui tu vai conhecer coisas como Bill Raio Beta, o alienígena mais legal de todos. Também tem o Thor virando um sapo. E a saga de Surtur, que é a história mais aclamada do Thor também de todos os tempos. Só que pra variar, né, cara, essa fase tá bem difícil de conseguir, né? No caso, pelo menos essa publicação aqui dos maiores clássicos é complicado. Mas tu pode ler as fases mais atuais do Thor. Tem essa fase aqui que é do J. Michael Straczynski, que é bacana, assim, no caso, ele faz Asgard vir pra Terra, né? Foi o primeiro escritor que fez isso. Pensa que é basicamente uma pedra gigante sobrevoando a nossa Terra e os Asgardianos têm que interagir com o povo terrestre. Aí acaba gerando umas cenas bem engraçadas e são só 3 encadernados, né? Então dá pra ler tranquilamente. Inclusive o último deles, que é esse aqui que se chamou Cerco, acaba culminando numa grande mega saga da Marvel. Cara, vale a leitura. E se tu quiser ler uma fase ainda mais atual do personagem, que pra mim é tão boa quanto, tu tem que ler isso aqui, que é o Thor, o Deus do Trovão, da nova Marvel. A gente tem uma trama envolvendo o Thor do passado, do presente, do futuro, é tudo muito sangrento, muito violento, e discute um pouco de religião, sabe? É legal. Terminando o Thor, qualquer lista de melhores itens da Marvel tem que ter o Quarteto Fantástico, né? Por mais que a Marvel não queira
que os personagens têm um destaque hoje em dia. No caso, o quarteto ele tem 4 fases assim que são as mais aclamadas. Primeiro, a do Stan Lee e do Jack Kirby, né, que criaram os personagens, só que também é bem difícil de conseguir. Tem a do John Byrne, que também é bem famosa, e a do Jonathan Hickman, que é mais recente, mas também essas duas é bem complicado de conseguir. A fase que tu poderia ler hoje em dia, que ainda tem os encadernados nas bancas e nas livrarias, é o Quarteto Fantástico do Mark Waid. São 2 encadernados, que é o Inconcebível e o Ações Autoritárias. Cara, isso aqui é lindo, isso aqui é fenomenal. O Mark Waid, que no caso é basicamente um dos melhores escritores de quadrinhos que já pisou em solo terrestre, ele consegue trabalhar muito bem as fraquezas do Quarteto Fantástico e o enfrentamento deles com o Dr. Destino. X-Men. É a fase assim mais fenomenal dos X-Men de todos os tempos, que tornou os mutantes o que eles são hoje, é a fase do Claremont e principalmente a fase do Claremont com os desenhos do John Byrne. Foi ali que surgiu, por exemplo, o Dias de um Futuro Esquecido, né, uma das histórias mais conhecidas deles, e a principal delas que é a Saga da Fênix Negra, que é uma história que até os dias de hoje ainda influencia nas histórias dos mutantes. Então é tipo obrigatório pro cara que é fã da Marvel, fã de quadrinhos, enfim. E a boa notícia é que tu pode achar esses 2 encadenados ainda nas livrarias, e um terceiro também que faz parte. Mas se tu quer ler um material mais contemporâneo deles, assim, mais pros anos 2000, a gente tem a fase do Grant Morrison, que tu pode ler esses 2 primeiros encadenados. Não lê o resto porque acaba meio mal, tá? Mas o começo dela é muito bom. Tem o Age de Extinção e os X-Men Imperial. E também tem os Surpreendentes X-Men do Josh Whedon, que é basicamente um retorno às origens dos X-Men. Essas 2 fases aqui são meio complicadas de achar. Seria mais tranquilo tu achar realmente ali a do Claremont e do John Byrne. Já que a gente tá falando de X-Men, é uma boa falar do Wolverine. Eu acho que a história que eu mais gosto, assim, e que é possivelmente a mais aclamada dele, é Arma X. Cara, isso aqui é doentiamente legal. Basicamente a gente tem a origem do Wolverine sendo contada, né, como ele conseguiu os ossos de Adamantium, e ele chacinando todo mundo, é uma sangueira, assim, cara, é poesia pura. Mas lamentavelmente é um encadernadinho que tá complicado de achar. Na verdade eu tava pensando, todos os encadernados que eu vou citar do Wolverine são meio difíceis de achar mesmo, né? Tem o velho Logan, que eu só tenho a edição importada, e é uma fase bem bacana. Na verdade não é uma fase, né? É uma realidade alternativa, uma minissérie do Wolverine. E o Eu Wolverine, que é a história onde o personagem vai pro Japão. Eu não sou muito fã, mas qualquer lista de melhores histórias do Wolverine tem essa aqui. Eu sei, tu tá esperando o momento em que eu vou falar do Homem-Aranha. Porque todo mundo gosta do Homem-Aranha, né, cara? É o personagem mais legal da Marvel. Tá, mentira, o Demolidor e o Justiceiro são mais legais que o Homem-Aranha. Mas tem mais fãs, né? Esse é um personagem que tem muita, mas muita coisa pra se ler. É assustadoramente impressionante. Tem a fase do Stan Lee com o John Romita, tem a fase do Stan Lee com o Steve Ditko. Eles são basicamente os caras que criam o Duende Verde, né, cara? O maior inimigo do Homem-Aranha. E tem várias histórias bacanas. Se eu não me engano, tem uma chamada, acho que o título é Como é Verde Meu Duende, que é muito legal. Tem Homem-Aranha Nunca Mais, assim, várias histórias marcantes. Tem também um dos momentos mais icônicos dos quadrinhos e da própria Marvel, que é a morte da Gwen Stacy, que vai ser republicado em breve, vai ter nas bancas, tá? Então tu fica tranquilo. Mas atualmente são 2 materiais que são bem complicados de encontrar. Mas a boa notícia é que 2 deles tu ainda encontra por aí. Primeiro, a Última Caçada de Kraven, que é um clássico, assim, uma das histórias mais sombrias do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha Azul, que é uma das histórias mais lindas. Olha aí, né? No caso, ela reconta momentos clássicos do Homem-Aranha. É bem legal. Bom, eu acho que é isso. Se você, amigo, quer começar a ler Marvel, acho que deu pra fazer uma listinha legal. Como eu falei, não é uma ultra mega lista super completa, mas tem o básico, assim, de cada personagem. Tem outras coisas que tu podia ler, por exemplo, o Marvels, que reconta os momentos do começo da editora. Tem a própria Guerra Civil, né, cara, saga clássica já, contemporânea. Inumanos, Jessica Jones, Terra X, cara, é muito material legal. Eu sei que o vídeo ficou com bastante informação, então eu vou deixar toda a lista que eu comentei aqui na descrição do vídeo. E lembrando que, dependendo de quando tu estiver vendo esse vídeo, tem um cupom de desconto da Amazon, que aí se tu comprar pelo link da Amazon, tu ganha um descontinho a mais por ser aqui do Dois Quadrinhos. O cupom é canal 2Q10, tá? Beleza? Eu realmente espero que esse vídeo tenha sido útil aí pra ti. Caraca, você não tem noção do trabalho que deu fazer essa pesquisa. Quero muito agradecer ao meu amigo Patrick, que me ajudou a julgar o que era legal, o que não era de botar na lista. E era isso, tá? Se você, amigo, manja de Marvel, deixa aí nos comentários também quadrinhos legais para as pessoas lerem, tá? Tchau!